Nessa videoaula falaremos sobre os defeitos da visão humana. Bem, inicialmente nós vamos falar sobre a estrutura do globo ocular. O nosso olho ele tem uma estrutura semelhante a essa que a gente observa aí na tela. Você pode perceber que na parte da frente do olho tem então a pupila que se abre, né, ou se fecha para permitir a passagem da luz. Essa luz ela passa através de uma lente que tem no nosso olho, que é o cristalino. E ao passar por esse cristalino, a luz então o cristalino é uma lente convergente, então a luz ela é convergida e a imagem se forma então na parte de trás do nosso olho, na parte de trás onde está localizada a nossa retina. Essa imagem projetada na parte traseira do nosso olho, ela vai ser uma imagem que ela é real, ela também é invertida e menor. Bem, imagem invertida, cabe ao nervo óptico transmitir essa imagem ao cérebro e, claro, o cérebro que interpreta e vai fazer com que a imagem seja colocada na posição adequada e não fique invertida. Então, basicamente, é essa a estrutura do nosso globo ocular. Todo o nosso olho tem uma estrutura semelhante a essa que eu acabei de falar. Bem, então, como eu disse, algumas estruturas. Aqui seria o eixo óptico do olho, que é para ver, por exemplo, quem tem um olho com o eixo alinhado ou desalinhado. Aí você vai ter aqui o ponto cego. Se porventura a imagem for projetada nessa parte da retina, nessa parte aqui onde tem a entrada do nervo óptico, você não vai conseguir enxergar porque nessa parte aí a sensibilização das células da retina não é suficiente para você conseguir enxergar a imagem que está sendo projetada ali. Bem, vamos agora então para os principais defeitos da visão. O olho normal, numa estrutura de olho normal, o que você tem? Se eu colocar um objeto na frente desse olho, os raios luminosos refletidos por esse objeto ou produzidos, eles vão atravessar o nosso cristalino, vão ser projetados na parte traseira do olho, vão formar ali uma imagem, como eu já falei, na retina, e essa imagem é invertida. Percebam que no olho normal, essa imagem se projeta exatamente sobre a retina. O que acontece? Uma pessoa que tem a visão normal, existe uma menor distância que ela consegue enxergar com nitidez um objeto. Essa menor distância ela é em torno de 25 centímetros, que é 0,25 metros. Ou seja, você não consegue observar com nitidez um objeto que esteja mais próximo do seu olho do que 25 centímetros. Então, 25 centímetros é conhecido como nosso ponto próximo. Menor distância que você observa com nitidez. No olho também normal, existe um ponto remoto, que é a maior distância que a pessoa consegue enxergar com nitidez um determinado objeto. Uma pessoa que não tenha defeito de visão, esse ponto remoto é o infinito. Ou seja, a sua visão ela consegue ir até o infinito. Bem, agora falaremos sobre alguns defeitos, né? Antes de falar sobre os defeitos, eu quero chamar a atenção de vocês para essa imagem que vai ser o nosso parâmetro que a gente vai tomar como referência. Uma pessoa que tenha a visão normal, ela consegue enxergar com nitidez tanto essa estrutura de madeira que está lá atrás desses meninos, quanto os meninos que estão numa posição intermediária, como a bola que está bem próxima da pessoa. Quem tem um olho normal, o nosso olho ele consegue se adequar às diferentes distâncias. Então, quem tem uma visão normal, enxerga com nitidez o que está distante, o que está numa posição intermediária e o que está próximo de nós. O cristalino, que é uma lente convergente, ele tem uma distância focal que ela pode ser ajustada. Por isso que a gente consegue ver com nitidez objetos distantes ou objetos próximos. Essa distância focal ela é ajustada através dos músculos ciliares, que eles alteram o raio de curvatura do cristalino. Esse ajuste ele possui os seguintes limites, né? O ponto próximo, que é a distância mínima, como eu já falei, da visão nítida, é nele que os músculos ciliares são contraídos ao máximo. Bem, com isso, no indivíduo com visão normal, você consegue contrair os músculos ciliares ao máximo, de tal maneira que você veja com nitidez objetos até 25 centímetros de distância do seu corpo, do seu olho, na verdade. E nós temos o ponto remoto, que é a distância máxima para uma visão nítida, que nele os músculos ciliares estão totalmente relaxados.
Então você vai ter o nosso cristalino com um raio de curvatura muito grande. Bem, como eu já falei, no indivíduo de visão normal, o ponto remoto ele está no infinito. Ou seja, no caso, o que eu considero infinito seria a distância de alguns quilômetros. Bem, agora falaremos sobre o primeiro defeito da visão, que é a miopia. O que é a miopia? Na miopia, no indivíduo, na pessoa que tem miopia, a imagem desse objeto que está na frente do seu olho, ela vai se formar antes da retina. Ela não vai se formar sobre a retina, ela se forma antes. Como ela se forma antes, então você vai ver os objetos embaçados, porque não tem uma projeção perfeita sobre a sua retina. O ponto remoto da pessoa míope não está no infinito, ou seja, ela não consegue enxergar bem objetos distantes. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que não conseguem ver bem coisa que está longe, mas enxerga perfeitamente o que está perto. Isso é o problema de visão chamado de miopia. Bem, principais características do olho míope, da pessoa que tem miopia. O olho apertado, ou seja, pessoas com miopia, quando vão olhar para um objeto distante, elas tendem a tentar fechar o olho, para tentar dar uma ajustada ali no cristalino, né, no globo ocular, para ver se consegue enxergar com a nitidez melhor. Então, quem tem olho apertado para observar objetos distantes, isso é uma característica de quem tem miopia. Além disso, como eu já falei, a imagem se forma antes da retina. E aí, claro, o problema está no ponto remoto. Ou seja, o problema é enxergar de longe. Quem tem miopia não consegue enxergar bem objetos distantes. Bem, e aí como é que você faz a correção da miopia? A correção da miopia ela é feita divergindo os raios luminosos. Porque na hora que eu faço a dispersão dos raios luminosos, na hora que eu divirjo esses raios, eu faço então com que eles convirjam no cristalino, não, com que eles convirjam na retina. Falei trocado. Bem, se nós temos a correção com lentes divergentes são lentes que têm vergência e distâncias focais negativas. Então, sempre que você pegar uma consulta de vista, se o grau do óculos estiver negativo, é porque a pessoa tem miopia. Bem, e aí, claro, como é que você vai fazer a estrutura para poder fazer a correção, então, desse defeito de visão? Você tem que levar para o infinito o ponto remoto daquele paciente, né? Para você levar para o infinito o ponto remoto daquele paciente, você vai pegar a diferença entre o ponto remoto no infinito e o ponto remoto dele. Ou seja, o ponto remoto dele é o quê? A maior distância que ele está conseguindo enxergar com nitidez, que não vai ser o infinito, porque ele está com problema de miopia. Bem, só que 1 sobre o infinito é 0. Então, a vergência de uma lente para a miopia, ela vai ficar com menos 1 sobre o ponto remoto. O que é isso? Se você quer saber quantos graus de miopia uma pessoa tem, meça qual é a maior distância que ela consegue enxergar com nitidez. Sabendo essa maior distância que ela consegue enxergar com nitidez, você vai ter o seu ponto remoto. Tendo o ponto remoto, o grau da sua lente será menos 1 sobre aquela distância, menos 1 sobre aquele ponto remoto. Bem, e aí observem, uma pessoa que tem miopia, ela enxerga completamente embaçado aquela estrutura de madeira que tem lá atrás na imagem que eu havia falado para vocês, mas ela não enxerga tão embaçado, por exemplo, essa bola laranja. Por quê? Porque a bola laranja está perto dela. Ela não tem problema de enxergar de perto. O problema dela é enxergar de longe. Então, quem tem defeito de visão, problema de enxergar de longe, tem miopia. Trago um exemplo aí para nós falarmos sobre miopia. Uma pessoa míope não enxerga nitidamente objetos colocados a distâncias maiores do que 40 centímetros de seus olhos. Ou seja, o ponto máximo, o ponto remoto dessa pessoa é 40 centímetros ou 0,4 metros. O valor absoluto da convergência de suas lentes corretoras em dioptrias é quanto? Como essa pessoa só consegue enxergar nitidamente até 40 centímetros, então o seu ponto remoto, que é a distância máxima que ela enxerga com nitidez, é 40 centímetros ou 0,4 metros. Desse modo, então,
a gente viu que os graus de uma lente para corrigir miopia, eles são -1 sobre o ponto remoto. Então vai ficar -1 sobre 0,4. Lembrem, na fórmula da vergência tem que estar em metro. Eu não poderia ter colocado 40 centímetros, tenho que colocar 0,4 metro. 1 dividido para 0,4 dá 2,5, negativo. Então esse cara vai ter que usar uma lente para corrigir a sua miopia. E essa lente tem que ser divergente. Claro, toda correção de miopia é com lente divergente, lente de bordas grossas. E essa lente ela terá 2,5 graus. Então a gente diz que essa pessoa ela tem 2,5 graus de miopia. Próximo defeito da visão que falaremos é a hipermetropia. Bem, a hipermetropia ela pode ser considerada o contrário da miopia. A miopia, nós temos que a imagem se forma antes da retina. No caso da hipermetropia, a imagem se forma depois da retina. Como a imagem se forma depois da retina, então você não consegue ver com nitidez. Daí, então, a visão embaçada. Outra coisa que eu tenho que chamar a atenção é que o ponto próximo do olho hipermetrópe, ele não está a 25 centímetros. Ou seja, quem tem hipermetropia não consegue observar de perto objetos a até 25 centímetros. E sim, ele só consegue ver uma distância maior do que 25 centímetros. E daí, claro, né, vocês já perceberam que então o problema de quem tem hipermetropia é enxergar de perto. Por isso que ela é o contrário da miopia. Miopia, problema de enxergar de longe. Hipermetropia, problema de enxergar de perto. Então as características. A imagem se forma depois da retina. O problema está no ponto próximo. E claro, ele não enxerga bem de perto. Você já deve ter visto algumas pessoas que usam óculos de leitura. Ou seja, só bota o óculos quando vai ler. Pessoas que têm problema só para ler são pessoas que não conseguem enxergar bem de perto. Então, são pessoas que têm hipermetropia. Bem, a correção da hipermetropia ela é feita com lentes convergentes. Por quê? Porque na hora que você converge mais ainda os raios luminosos, você faz com que eles deixem de formar a imagem depois da retina e formem essa imagem exatamente sobre a retina. Como se trata de lentes convergentes, tem que ter uma distância focal positiva e tem que ter uma vergência positiva. E aí percebam, miopia, vergência negativa, grau negativo. Hipermetropia, vergência positiva, grau positivo. São bem diferentes uma da outra, na verdade são o contrário uma da outra. Bem, e aí a fórmula para você calcular quantos graus de hipermetropia uma pessoa tem. Como na verdade a lente, né, o óculos, ele é para corrigir a diferença, né? Então você vai pegar 1 sobre 0,25, que é 1 sobre o ponto remoto, na verdade falei errado, é o ponto próximo, 1 sobre o ponto próximo de uma pessoa que tenha visão boa, menos, eu vou fazer a correção, 1 sobre o ponto próximo de quem tem hipermetropia. Então seria, toda vez que eu precisar calcular quantos graus tem de hipermetropia uma pessoa, é só pegar essa fórmula. 1 sobre 0,25 menos 1 sobre o ponto próximo. Lembrando, o ponto próximo é a menor distância que aquela pessoa consegue enxergar com nitidez. Bem, aí claro, como o problema da hipermetropia é enxergar de perto, observem que você vê com uma certa nitidez aquela estrutura de madeira lá atrás dos meninos. Mas você não consegue enxergar com nitidez, por exemplo, os dedos desse menino que segura a bola laranja. Por quê? Porque está mais perto. A hipermetropia é o problema de enxergar de perto. Trago aí um exemplo para nós treinarmos sobre hipermetropia. Uma pessoa hipermetrópe tem seu globo ocular pequeno em relação à distância focal do cristalino. Considerando que uma pessoa tem uma distância mínima de visão distinta de 0,5 metros, então para que possa enxergar objetos a 0,25 metros, ela deve usar lentes de divergência, dioptrias ou graus igual a quanto? Ou seja, tem uma criatura que ela só consegue enxergar bem objetos com 0,5 metros de distância ou mais. Então isso quer dizer que o seu ponto próximo, que é a menor distância que ela enxerga com nitidez, é 0,5 metros.
Como eu quero, então, saber quantos graus de hipermetropia ela tem, então você pega a vergência, é 1 sobre 0,25 menos 1 sobre o ponto próximo. O ponto próximo dessa pessoa, meio metro. Então vai ficar 1 sobre 0,25 menos 1 sobre 0,5. Bem, dá para fazer de várias maneiras. Eu, por exemplo, fiz por MMC. MMC de 0,5 e 0,25 dá 0,5. 0,5 dividido para 0,25 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Então, por isso ficou 2 menos 1 sobre 0,5. 2 menos 1 dá 1. 1 sobre 0,5 dá 2. Então, essa pessoa terá que usar lentes de 2 graus para corrigir a sua hipermetropia. Lembrando que é uma vergência positiva, porque hipermetropia se trata, na verdade, com lentes convergentes. Portanto, 2 graus seria o grau dessa lente. Bem, astigmatismo. Diferentemente das anteriores, dos problemas anteriores, o astigmatismo, o problema não está em onde a imagem se forma, se é antes ou depois da retina. Na verdade, o astigmatismo ele é causado por problema na superfície da córnea. Como a superfície da córnea ela apresenta características que não são perfeitas, apresenta alguns problemas de formação, então são esses problemas que acabam fazendo com que você enxergue algumas coisas deformadas. Se vocês observarem na imagem do lado, você percebe que há uma certa deformação tanto nos meninos que estão próximos, quanto na estrutura de madeira que está lá atrás. Então, o problema do astigmatismo não é, por exemplo, a distância. E sim, o problema é a própria córnea, que é, na verdade, essa estrutura que protege o nosso olho, que é a frente do nosso olho, digamos assim, essa estrutura transparente, que ela tem alguma má formação, alguma coisa do tipo, que acaba causando problemas e causando o astigmatismo. Bem, a correção do astigmatismo é feita com lentes cilíndricas. Essas lentes cilíndricas são outros tipos de lente. Elas podem ter, dependendo do seu tipo de astigmatismo, foco e distância e divergência, na verdade, positivos ou negativos. E só o médico que fizer o seu exame vai saber se você vai utilizar uma lente com distância focal positiva ou negativa. Mas é um problema totalmente distinto dos problemas anteriores. Bem, a imagem do objeto na retina ela fica manchada e essas manchas, essas irregularidades, é decorrente de irregularidade na curvatura da córnea. Então você não tem a formação de uma imagem perfeita a partir disso. Bem, a correção é feita com lentes cilíndricas, como eu já falei. Presbiopia. Quem nunca ouviu falar na vista cansada, A presbiopia ela é a conhecida vista cansada. Essa vista cansada ela acontece por causa de problema nos músculos ciliares. Lembram que eu falei para vocês que os músculos ciliares são eles que são os responsáveis por alterar a curvatura do nosso cristalino. Alterando a curvatura do nosso cristalino é que o cristalino ele é adequado, ele é acomodado para observar um objeto distante ou um objeto que esteja próximo. No entanto, com o decorrer aí da idade, principalmente, por isso que esse problema é muito mais observado em pessoas idosas, os músculos ciliares eles perdem a capacidade de ficar contraindo e relaxando o cristalino. Porque com a idade o cristalino endurece. O cristalino é uma lente. Uma lente parecida, vamos dizer assim, isso é uma comparação brusca, mas só para dar uma ideia. O cristalino é uma lente parecida com um silicone, por exemplo. Então, com o tempo, ele endurece. Endurecendo, os músculos ciliares, eles perdem a capacidade de estar acomodando a curvatura do cristalino para observar objetos distantes e objetos próximos. Principalmente, na verdade, especialmente objetos próximos. Porque para observar objetos distantes, o cristalino ele fica totalmente distendido. Então, não força os músculos ciliares. Na verdade, os músculos ciliares eles trabalham em objetos próximos, porque eles têm que comprimir o cristalino para poder reduzir a sua distância focal. Então, perdendo essa capacidade, eles não conseguem mais fazer com que o cristalino adquira a curvatura necessária para observar bem um objeto de perto.
Por isso, então, que quem tem presbiopia, quem tem vista cansada, tem problema de enxergar de perto. Se você observar nessa imagem que tem os meninos, você pode perceber que dá para ver direitinho o olho dos meninos, dá para ver direitinho o cabelo deles, a estrutura de madeira lá atrás, mas não dá para ver direito os seus dedos. Porque a presbiopia é um problema causado por causa aí do cristalino, né, que endurece, então os músculos ciliares perdem a capacidade de estar aí acomodando esse cristalino, e esse problema ele pode ser perceptível quando você vai observar alguma coisa de perto. A correção é com lentes convergentes. Por quê? Porque o cristalino não, a presbiopia, ela tem a mesma característica da hipermetropia, que é problema em enxergar de perto. Por isso que a correção é com lentes convergentes. Bem, devido à idade, como eu já falei, há o endurecimento do cristalino e, com isso, a perda da capacidade de contração dos músculos ciliares para acomodar esse cristalino. Defeito de visão muito perceptível nas pessoas. O estrabismo. O que é o estrabismo? É quando a pessoa tem algum desvio no seu globo ocular, que faz com que um olho foque para um lado e o outro olho foque para o outro. Ou seja, um olho olha para um lado, outro para o outro. Essa imagem que nós temos aí, ela é bem ilustrativa do estrabismo, né? Então, as principais características. Há um desvio do eixo ocular. Com esse desvio, você vê o olho virado, como você pode perceber. Cada olho aponta para uma direção. Correção. Você pode corrigir o estrabismo através de lentes prismáticas, bem como, se não der jeito, através de cirurgia. Tem cirurgia para corrigir estrabismo. E aí, claro, exercícios ortópticos, exercícios utilizando aí, mexendo com o globo ocular, também podem ajudar na correção do estrabismo. Bem, vamos fazer alguns exemplos para nós treinarmos o que a gente falou agora há pouco. A figura 1 ilustra um olho míope e a figura 2 um olho hipermetrópe, ambos focalizando um objeto no infinito. A correção desses dois defeitos de visão é feita pelo uso de óculos ou lente de contato, que podem ser convergentes ou divergentes conforme o caso, não necessariamente de acordo com a sequência que a gente leu aqui. Outro defeito de visão que surge com a idade é a presbiopia, que é o que eu falei, quando o cristalino endurece, a vista cansada e tudo mais, que consiste na incapacidade do cristalino de focalizar na retina um objeto próximo do olho. Bem, se uma pessoa míope ou hipermetrópe se tornar também presbíope, então a lente que ela usa deverá ser alterada para. Imagine uma pessoa que tem presbiopia. Ela vai precisar de uma lente convergente. Mas se ela já tinha miopia, ela vai precisar de uma lente divergente. E aí como é que ela usa uma lente convergente e uma lente divergente? Vai acontecer o seguinte: se a pessoa já tem miopia e agora tem presbiopia, como ela não vai poder utilizar dois óculos, né? Como ela não dá para ficar com dois óculos ao mesmo tempo, a solução é ela pegar, se ela já for míope, ela tem uma lente divergente, então a gente percebe que ela usa uma lente que seja menos divergente. Com essa lente sendo menos divergente, ela vai então adequar o seu problema à sua presbiopia. Então a saída correta aí seria ela usar uma lente menos divergente se ela já for míope. Então a resposta correta é o item D. Quinta questão da Faculdade de Medicina de Taubaté, em São Paulo. A hipermetropia é um defeito do olho que deve ser corrigido com o uso de lentes. Pessoal, hipermetropia, eu já falei que é a dificuldade, né, de enxergar de perto. A imagem se forma depois da retina. Então é necessário que seja feita a correção trazendo essa imagem de volta para a retina. Para trazer essa imagem, há necessidade do uso de lentes esféricas convergentes. Então a resposta correta é o item A. Sexta questão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Dois defeitos de visão são a hipermetropia e a miopia. As figuras 1 e 2 abaixo mostram esquematicamente esses defeitos, sem identificar, contudo, qual é o olho com hipermetropia e qual é o olho com miopia. Em cada uma das figuras, que não estão em escala, mostra-se a formação no olho humano da imagem de uma pessoa que está distante.
Se cada olho fosse normal, a imagem se formaria exatamente sobre a retina. Entre as opções abaixo, indique a que apresenta a associação correta entre a figura, o defeito da visão e o respectivo tipo de lente corretora. Pessoal, a figura 1, você vê que a imagem se forma antes da retina. Então a figura 1 é miopia e é tratada com lente divergente. Já a figura 2, a imagem se forma depois da retina. Então a figura 2 é hipermetropia, e hipermetropia se cura, né, se corrige com lente convergente. Dessas duas que eu falei, a única que tem aí é a letra A. A figura 1 é miopia e é tratada com lente divergente. A figura 2 ela é hipermetropia, mas a hipermetropia ela não é tratada com lente divergente, como está dizendo aí, o item C. Por isso que o item correto apenas é o item A. Bem, continuemos ainda com alguns defeitos de visão. Daltonismo. O daltonismo, também conhecido como cegueira para as cores, embora não seja considerado uma deficiência visual de grande significado, ele afeta aproximadamente 0,5% da população feminina e 10% da população masculina, impossibilitando a execução de algumas atividades. Então você percebe que o daltonismo ele está muito mais presente em homens do que em mulheres. Bem, essa deficiência hereditária ela é caracterizada pela dificuldade para distinguir certas cores, particularmente o vermelho e o verde. Um daltônico ele não consegue diferir um objeto verde de um objeto vermelho. Na retina normal, existem receptores sensíveis às cores, que são os cones, e esses cones possuem pigmentos. São pigmentos seletivos para as cores azul, vermelha e verde. O que vai acontecer com esses pigmentos? Quando há redução na quantidade de um desses ou mais desses pigmentos, ocorre então a deficiência relacionada às cores. Ocorre então o daltonismo. Então o daltonismo ele é na verdade um defeito de visão hereditário, caracterizado então pela redução na quantidade de pigmentos seletivos de cores que existem na retina. Bem, observe o círculo formado por pontos luminosos, coloridos, né, que vai aparecer aí do lado. Esse círculo, quem tem a visão normal, está vendo é o número 74. Agora uma pessoa que não consegue ver o número 74, imagine, uma pessoa que tem daltonismo. O daltônico, ele não é capaz de separar o verde do vermelho. Então ele não vai enxergar o 74, que o 74 é verde. Então a pessoa daltônica, ela não vai conseguir enxergar o número 74, ou então ela vai conseguir ver, em vez do 74, ela vai ver apenas o número 21. Por quê? Porque ela vai acabar misturando uma coisa com a outra, porque não há uma distinção perfeita e a imagem não se forma direito. Catarata. Bem, a catarata é outro problema de visão, que ela acontece quando a lente do olho vai se tornando opaca, ou seja, quando o cristalino se torna opaco. O cristalino ele é transparente, mas com o tempo ele vai se tornando esbranquiçado. Então, quando você tem a lente esbranquiçada, imagine, se você pegar, por exemplo, molhar uma lente de uma tinta esbranquiçada, você vai enxergar menos. Do mesmo jeito é o cristalino. Com a idade, o cristalino vai ficando esbranquiçado. Com isso, então, acontece uma diminuição da visão, para a qual nem mesmo o uso de óculos consegue produzir melhora. Por que não melhora? Porque o problema está, o cristalino esbranquiçado, ele não está deixando os raios luminosos penetrarem no seu olho. Por isso, então, você tem a visão, você tem a impressão de ter uma névoa na frente do seu olho. Esse sintoma de visão embaçada, provocado pela opacidade da lente, ele é denominado de catarata, e ela pode ser de origem congênita, ou seja, pode ser hereditária, ou pode ser adquirida, que ela é uma ocorrência mais frequente quando ela é adquirida, né? O fator hereditário é menos frequente. A catarata congênita, ela ocorre principalmente em crianças, e ela pode ser hereditária ou causada por infecções como rubéola durante a gestação, ou por doenças como a diabetes. Acaba alterando aí a estrutura do cristalino da criança e ela já nasce com essa doença. Então seria um fator congênito. Por outro lado, a catarata adquirida, que é a mais frequente, ela pode ocorrer em decorrência da idade. Isso geralmente após os 60 anos.
o cristalino vai se tornando mais opaco. Também pode ocorrer por causa de traumas, você machucou o olho alguma vez, inflamações intraoculares ou por causa do uso exagerado de medicamentos, principalmente os corticoides, que são os medicamentos para alergia. Por isso não é interessante você estar, por exemplo, coçando seu olho demais, porque você pode causar uma inflamação. Não é interessante, por exemplo, você tomar remédio sem necessidade, porque você pode, se for um corticoide, você pode estar afetando então o seu cristalino e isso vir a causar uma catarata, né? Bem, observe no esquema ao lado, né, o que ocorre com a lente do olho. Vamos observar então o que acontece. No olho normal, os raios luminosos penetram no olho através do cristalino e formam a imagem na retina. No olho que tem catarata, o que acontece? O cristalino está esbranquiçado, ele está manchado. Com isso, menos raios luminosos penetram no nosso olho e aí você tem uma visão limitada. Uma visão limitada e embaçada, porque na verdade o embaçamento é o seu cristalino que está embaçado. É o seu cristalino que está manchado. Bem, no caso da lente do olho normal, a luz recebida ela concentra-se sobre a retina e quando essa lente está afetada pela catarata, parte da luz é bloqueada e ocorre a distorção da luz que se concentra sobre a retina. Bem, como é o tratamento de visão da catarata? Cirurgia. Como é que é a cirurgia de catarata? O oftalmologista ele vai literalmente furar o seu olho, na verdade furar só essa parte da frente, né? O olho não vai vazar, por exemplo, ele fura o seu olho, retira o seu cristalino natural, retira todo o cristalino e coloca no lugar dele uma lente artificial. É essa lente artificial que vai funcionar como o seu cristalino dali para frente. E aí, claro, com isso, como a lente artificial não está embaçada e você tirou o seu cristalino que estava embaçado, você consegue ver com nitidez. Qual é o problema? Isso é uma cirurgia muito delicada que muitas vezes acaba acontecendo algum problema, muitas vezes acaba dando errado. Mas é a única maneira que tem de se tratar catarata até o momento. Bem, com isso a gente finaliza essa parte em que nós falamos sobre os problemas de visão humanos.